você acha que é importante falar em relação à vocacional? Algum tipo de, por exemplo, da parte do cliente? Que tipo de problema que você tem no sentido de fazer com, assim, expectativa, talvez, sabe, eles criam uma expectativa de que você vai falar alguma coisa e daí chegar na hora você tem que abaixar essa expectativa. Deve acontecer isso, né? Tem dois lados aqui. Tem o lado do adolescente e tem o lado dos pais do adolescente. Vamos Por lá. quê? Adoro essas histórias. Porque essa questão da escolha profissional ou desta vocação, muitas vezes nasce muito mais de uma ansiedade dos pais do que o próprio adolescente. Sim. Então, o que acontece? Às vezes, tem pais que às vezes não precisa nem ser adolescente. Eu faço um mapa de criança e fala qual é a vocação? Eu falo, não sei. Essa é a minha resposta mesmo. Eu falo, quando ele tiver 16, 17 anos, guarda meu cartão e ele volta. E aconteceu isso essa semana. A pessoa falou, eu levei meu filho. Olha o tempo disso, Ed. Eu atendi um mapa, era um bebê, e aí voltou agora com 16 anos. Então, bebê, às vezes, bebê. Eles foram bebê. que queria saber a vocação. Agora vai fazer 16, né? Mas, enfim, às vezes é a ansiedade dos pais. Sim, ok? Sim, que tem que resolver né, e etc. e tal. Agora, o que acontece às vezes quando você fala dessa idealização, que às vezes o jovem, né, tem os jovens mais idealistas, que é ótimo, ainda bem que tem ideais. A gente precisa deles. Nossa, isso é combustível. Mas, de repente, ele viu, né, o que era a profissão da moda, então, jogador de futebol, na época, isso já tem um tempo, era o Neymar, e ele, né, na cabeça dele, assim, não, então eu vou ser também o Neymar. Mas, gente, ele não tinha qualquer habilidade, nem a inteligência corporal tinha. Então, se eu quero ser um atleta, eu não tenho esse tipo, eu não tenho essa âncora, eu não tenho isso no mapa, a gente percebe o quê? Isso está vindo de uma questão totalmente fantasiosa, né? Do meio, talvez, desta pessoa. Eu jamais vou, né, mesmo olhando a astrologia, tirar o ideal de qualquer pessoa. Porque isso é pelo lado da humanidade mesmo. Mas nós vamos refazer o quê? Vamos construindo a história juntos e fazendo algumas perguntas. De que maneira? Objetivas, né? Você joga em tal time. Você fala para mim que você é muito bom na bola. Tá bom. O teu treinador, o que você treina, né? Você já ouviu essas questões para a gente trazer isso para um plano da realidade? Sim. Às vezes a pessoa fala, não, eu só acho, né? Então agora, tem aqueles jovens também que eles já nascem. Tem gente que fala assim, eu falava que eu quero ser essa carreira desde que eu era pequenininho, e ele já vem assim, quero ver se tem aí. E muitas vezes tem. Porque aí já é um outro caso, né? Aí já Não só de carreira, né? Assim, de outras coisas. É muito louco. Eu, por exemplo, não na questão de carreira, nunca falei, mas assim, eu me lembro, e os meus pais também falavam, eu desde os 7, 8 anos, eu falava que eu ia morar fora do Brasil. Mas eu não tinha, naquela idade eu não tinha nem ideia do que era isso. Mas eu falava, não, eu vou morar fora. Hoje eu descubro, assim, se eu tivesse feito o mapa naquela época, eu ia ver que tem a Lua em Sagitário na casa 6, ou seja, tinha tudo a ver eu falar isso aos 7, 8 anos, mas eu não tinha ideia, né? É muito louco isso. Como a gente já está vivendo o mapa de uma certa maneira, né? Gente, desde o nascimento, aliás, desde a vida intrauterina. Na verdade, a gente fala assim, são potenciais que ainda estão latentes, mas isso estava dentro de você. Então, quando a gente fala que isso nasce, que a gente olha o mapa, já estava ali. Isso é o tempo que a astrologia não tem. Né? Porque, de repente, você falava, eu tinha uma coisa assim, mas se você, o astrólogo, olhasse teu mapa, na verdade, ele já ia ver isso. Porque tem algo que que está ressoando isso dentro de você. E aí é tanto que aconteceu. Né? Tanto que verdade. acontece. É verdade.